Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar uma aula bem interessante sobre Niermis materno. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar aqui exatamente, ó, Niermis materno. Na verdade, essa aula ela é resumida por um artigo científico que foi publicado por esses autores, Daniela, José Paulo, Rodolfo e o professor José Guilherme Secati, uma das... Eu diria que eu conheço o professor pessoalmente e tenho uma lembrança muito legal, que foi quando eu terminei o meu mestrado em 2007, pela UPE, Mortalidade Feminina e Idade Reprodutiva, no município do Recife. O professor Secati chegou e falou para mim: nossa, é você que publicou os artigos sobre mortalidade materna lá em Pernambuco. Então, foi uma época boa do meu mestrado. Eu, infelizmente, cursei o doutorado, mas não terminei, mas tenho essa memória boa. O doutor Secati, ele também orientou o professor Rivaldo Mendes, que foi meu orientador no mestrado, e, se eu não me engano, também orientou o doutor Olímpio Moraes, que foi meu co-orientador no mestrado pela UPE. Mas depois dessa lembrança boa aí, vamos continuar a falar sobre esse tema que é importante para todo profissional na área de saúde que lida com assistência obstétrica. E eu diria que nesse período aí de pandemia e de tanto aumento de mortes maternas, eu acredito que até para algumas pacientes, né, sobretudo as de alto risco, é interessante saber, e acho que até para alguns cidadãos é interessante essa aula no contexto político em que vivemos. Afinal de contas, eu estou gravando essa aula aqui em novembro de 2020. Nós teremos segundo turno aqui em Recife e seria muito interessante saber quais as propostas que os candidatos a prefeito, pelo menos aqui em Recife, eles têm para melhorar a saúde materna e diminuir a mortalidade e morbidade materna e perinatal. Passando as lembranças e as políticas à parte, nós vamos dar continuidade, falando aí desse artigo, como eu já citei, publicado em 2018, falando justamente sobre a morte materna. A morte materna é o evento mais raro e dramático de uma cadeia de acontecimentos que pode acometer qualquer mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Esta cadeia de eventos inicia-se quando uma mulher apresenta uma das, decore esse nome, condições potencialmente ameaçadoras da vida, o CPAV, condições potencialmente ameaçadoras da vida. Quando não adequadamente tratada, ela pode evoluir para condições ameaçadoras de vida, em que há disfunção ou falência orgânica e que se definem a partir de critérios clínicos, laboratoriais ou de manejos. Mulheres que sobrevivem a tais eventos graves, ou seja, na cadeia final, condições ameaçadoras de vida, são denominadas Niermis materno. O conceito de Niermis materno permite a avaliação da qualidade da assistência obstétrica, representando uma ferramenta a ser utilizada na prática obstétrica rotineira ao identificar mulheres que estejam sob o maior risco de evolução para quadros graves, permitindo a rápida implementação de medidas de tratamento e de suporte. Então, diferentemente da morte materna, em que você realmente não pode tomar nenhuma conduta, no Niermis é possível interpretar quais foram as condutas que foram importantes para salvar essa mulher da cadeia de eventos que culminaria com a morte materna. Por isso que é muito interessante se estudar o Niermis materno. E o objetivo do artigo é revisar a construção histórica do conceito Niermis, apresentar os atuais parâmetros validados para a sua utilização e propor o seu uso de forma rotineira na prática clínica e no currículo dos cursos médicos e de especialização em obstetrícia. Parece simples, mas até hoje nos plantões, o ideal era que a gente chegasse e já visse assim, e aí, quais são os casos de Niermis que nós temos, quais são os casos de condições potencialmente ameaçadoras de vida e quais são os casos de alto risco isolado ou de baixo risco isolado. Isso permitiria um conhecimento melhor e uma proposta de tratamento melhor para essas pacientes nos diversos serviços obstétricos do nosso Brasil e também do mundo. Até a década de 80, os índices de mortalidade materna e perinatal eram os principais indicadores de qualidade e assistência obstétrica.
atingindo as taxas próximas de 300 mortes maternas a cada 100 mil nascimentos em países de baixa renda, à época incluído como terceiro mundo. Em 1985, um artigo publicado por Rosenfield e Maine, relevando a importância da morte materna, iniciou uma série de discussões, reuniões, planejamentos e chamados que culminaram com o lançamento da iniciativa da maternidade segura na Conferência Internacional em Nairobi, em 1987, cujo objetivo era reduzir a mortalidade materna em 50% até o ano 2000. O que aconteceu? Não conseguiu. A proposta, a boa vontade era enorme, mas para você atingir, né, essa proposta aí, era muito difícil, reduzir para 50%. E uma consequência da falência dessa iniciativa foi a inclusão da saúde materna nas metas de desenvolvimento do milênio pelas Nações Unidas no ano de 2000, propondo uma redução de 3/4 da taxa de mortalidade materna e acesso universal à saúde até 2015. O que aconteceu? As metas também não foram atingidas, o que levou as Nações Unidas a patrocinarem as metas para o desenvolvimento sustentável a serem atingidas até 2030. O escopo desses objetivos, a saúde materna figura como terceira meta, objetivando-se uma redução das taxas de mortalidade materna para 70 a cada 100 mil nascidos vivos, além de propor o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar e cobertura universal a serviços de saúde, medicamentos essenciais e vacinas seguros, eficazes e de qualidade até 2030. E vocês sabem o que é que vai acontecer, né? Infelizmente, não é o meu negativismo, mas é difícil. É difícil você prometer algo que a gente ainda patina, a gente ainda engatinha no mínimo de qualidade de assistência à saúde obstétrica, principalmente, obviamente, em nível de SUS, e aí eu vou, daqui a pouco, vou mostrar por que eu penso desse jeito. Mas voltando ao NIRMES materno, entende-se que a morte materna seja o ponto final de uma cadeia de eventos já conhecidos, sobre a maioria dos quais podem ser realizadas intervenções. Além disso, apesar de ainda alarmante, o evento morte materna é raro quando consideradas as taxas individualizadas de cada serviço, ao passo que os eventos que a precedem são muitas vezes mais frequentes. Dessa forma, é importante compreender não somente a ocorrência da morte materna, mas também as condições que a precederam, com o objetivo de entender quais são as intervenções possíveis para minorar esse evento trágico. Então, esta figura, ela mostra exatamente o caminho até a morte materna ou NIRMES. Inicialmente, você tem todas as mulheres durante gestação, parto e 42 dias após o parto. Você vai ter, na maioria das vezes, as mulheres sem complicações. E você vai ter as mulheres com complicações. Ou complicações, ou até, tipo assim, algum fator de risco, né? Mas são complicações iniciais. Essas complicações, elas podem se tornar, ainda na maioria das vezes, mulheres sem condições potencialmente ameaçadoras de vida, ou elas podem se tornar com condições potencialmente ameaçadoras de vida. Essas mulheres, elas podem evoluir para condições ameaçadoras da vida, ou seja, não são mais potenciais, elas são ameaçadoras da vida mesmo, e elas podem, por outro lado, ficar sem condições ameaçadoras da vida. As mulheres com condições ameaçadoras de vida seguem outros dois caminhos, ou morrem, ou viram o caso de NIRMES. Os casos de morte são menos frequentes e é por isso que a gente precisa entender os casos que evoluem para cá e o que é que está acontecendo para essa cascata de evento de gravidade até aqui. Então, a gente pode até citar algum exemplo. Por exemplo, eu vou citar um caso que me veio à cabeça agora, uma mulher que inicialmente começa com baixo risco, de repente ela começa a ganhar peso e aumentou um pouco a pressão, mas ainda não é uma pré-eclâmpsia. Depois ela vira uma pré-eclâmpsia grave, que complica, por exemplo, com uma HELP síndrome, com plaquetopenia, e aí ela vai ser uma condição ameaçadora de vida até chegar no NIRMES materno. Então, é só um exemplo aí de uma mulher que sobreviveu a um caso de
alto risco com a condição ameaçadora de vida, uma HELP síndrome completa, a gente vai chegar e ver mais na frente que ele pode ser uma condição ameaçadora da vida. Mas vamos para alguns conceitos básicos. Primeiro, o conceito de morte materna, que é qualquer morte ocorrida durante gestação, parto ou até 42 dias de puerpério, por condições determinadas ou agravadas pela gravidez. Aqui também entram os abortamentos. A maioria das gestações, ela progredirá de uma forma saudável e fisiológica, como a gente já falou, finalizando com um parto sem intercorrência, gerando um conceito de peso e desenvolvimento adequado, com a plena recuperação da mulher e também ao puerpério. É aquele velho ditado, né? O parto ele ocorre apesar do médico ou mesmo com o médico. Existe uma frase jocosa desse jeito que eu não concordo, obviamente, mas que o pessoal fala muito que aí, mesmo se você não tiver nenhuma intervenção, vai ocorrer tudo bem. É preciso entender melhor a fisiologia do nascimento, a fisiologia do trabalho de parto e parto. A gente precisa aprender muito. Toda a medicina evoluiu, desde uma cirurgia para apendicite, né, por videolaparoscopia, por exemplo, até técnicas de cirurgias endovasculares, e por que não implementar alguma tecnologia segura e que não diminua a humanização para a obstetrícia. É preciso repensar no nosso modelo de assistência obstétrica. Mas vamos lá. Uma parcela das mulheres, ela será acometida por complicações diversas, das menos graves às mais graves. Dentre as condições mais graves, algumas foram classificadas como condições potencialmente ameaçadoras de vida. Então, está aqui, ó. É o evento que antecede o próprio NIERMIS, né? Ainda tem um outro critério de gravidade intermediário, mas são essas as condições potencialmente ameaçadoras de vida. Essas condições, elas vão se basear principalmente nas principais causas de óbito. Quais são as principais causas de óbitos? Desordens hipertensivas, hemorrágicas, causas infecciosas e também cardiovasculares. Então, aqui, dentro desse escopo, a gente vai ver vários casos que têm a ver, inicialmente, com desordens hemorrágicas, né? Então, placenta prévia, acreta, increta, percreta, gestação ectópica, hemorragia pós-parto e ruptura uterina. Das desordens hemorrágicas, essas são as principais. Desordens hipertensivas, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, hipertensão grave, encefalopatia hipertensiva e HELP síndrome. Outras desordens sistêmicas, endometrite, edema pulmonar, falência respiratórias, convulsões, sepse, choque, trombocitopenia menor do que 100 mil, crise tireotóxica e alguns indicadores de manejo, necessidade de transfusão sanguínea, acesso venoso central, histerectomia, admissão em UTI, internação prolongada maior do que 7 dias, intubação não anestésica, retorno à sala de cirurgia e outra intervenção cirúrgica, quando é necessária, é uma condição potencialmente ameaçadora da vida. O NIERMIS materno, ele é caracterizado por um conjunto de condições que caracterizam a disfunção ou falência orgânica e que antecede imediatamente o óbito, constituem um importante marcador de saúde e de cuidados obstétricos. Seu nome é emprestado da indústria aeronáutica e se baseia em semelhante conceito para avaliação dos acidentes ou quase acidentes, que é o NIERMIS, aeronáuticos não ocorridos. O NIERMIS materno é atualmente definido pela Organização Mundial da Saúde como a mulher que quase morreu, mas que sobreviveu a complicações graves durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação. Seus critérios diagnósticos estão apresentados no quadro 2. Está aqui o quadro 2. Nós temos critérios clínicos, critérios laboratoriais e os critérios de manejo. Quais são os critérios clínicos? Cianose aguda, gasping, que é aquela respiração bastante dificultosa, frequência respiratória maior que 40 ou 6 por minuto, menor que 6 por minuto, choque, oligúria não responsiva a fluidos ou diuréticos, coagulopatia, perda de consciência maior do que 12 horas, perda de consciência e ausência de pulso ou batimento cardíaco, acidente vascular cerebral,
paralisia total, icterícia na presença de pré-eclâmpsia. E o critério laboratorial, saturação de oxigênio menor que 90 ou por mais de 60 minutos. A FiDO2 menor do que a pressão arterial de oxigênio pela FiDO2, menor do que 200 milímetros de mercúrio. Creatinina maior ou igual a 3,5 miligramas por decilitro. Bilirrubina maior do que 6 miligramas por decilitro. pH de 7,1, lactato maior que 5, plaquetopenia ou trombocitopenia menor do que 50 mil, perda de consciência e presença de gluconato ou cetoácidos na urina. E os critérios de manejo: uso contínuo de drogas vasoativas, esterectomia por infecção ou hemorragia, transfusão de 5 unidades de concentrados de hemácia, por exemplo, ou de outro tipo de hemoderivado, intubação e ventilação por mais de 60 minutos, não relacionada à anestesia, diálise por falência renal aguda e ressuscitação cardiopulmonar. Então, por exemplo, uma paciente que necessitou por baixa de plaqueta, ela não vai ter o critério de manejo, né? Por exemplo, vamos supor que tenha 70 mil e o anestesista, por algum receio, ele decida fazer anestesia geral. Fez anestesia geral durante a cesariana, depois retirou, né? Se a paciente estiver consciente e orientada, se as plaquetas não estiverem abaixo de 50 mil, então ela não entra como esse critério diagnóstico de NIARMIS materna. Por outro lado, se por acaso ela necessitar de uma intubação mais prolongada, depois da cesariana, por exemplo, então aí entra como o NIARMIS materno. Só para a gente saber que existem diversos indicadores de qualidade de assistência à saúde baseada no NIARMIS, nas condições ameaçadoras de vida, a própria mortalidade materna, né, o índice de mortalidade, a mortalidade materna intra-hospitalar, o score de morbidade materna grave, né? E aí é só para a gente raciocinar, porque eu fico muito mais preocupado, não exatamente com os números, mas com cada número, com cada morte materna, com cada caso que a gente pega, tanto na rede pública como na rede privada. O trabalho ele termina concluindo que é importante que o médico entenda. Na verdade, eu até discordo aqui, porque não é só o médico. Na verdade, se todos os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e também os médicos, claro, se eles tiverem bem sedimentado esse conceito de NIARMIS, com certeza vai melhorar a qualidade da assistência à saúde e também vai diminuir a mortalidade materna. Mas voltando, é importante que os profissionais de saúde, apesar de que lá está como médico, entendam a ferramenta não apenas como instrumento de avaliação de qualidade de assistência, mas sim como uma maneira de, na prática diária, identificar os casos potencialmente graves, bem como aqueles já cometidos por complicações, e poder intervir de forma rápida e eficaz para evitar o agravamento ou até o óbito materno. Os critérios de NIARMIS já estão claramente estabelecidos. E o seu reconhecimento não demanda, na maior parte das vezes, grande estrutura laboratorial. Assim, identificar as mulheres sob risco permitirá a rápida intervenção e ajudará em seu pleno restabelecimento, motivo pelo qual o conceito deve ser reconhecido por médicos, residentes e estudantes, o que poderá alterar de forma substancial o atual cuidado provido na assistência obstétrica. E principalmente agora que a gente vive um período de pandemia, com um aumento claro dos casos de alto risco e com algumas pacientes, inclusive, com complicações devido à própria infecção pelo SARS-CoV tipo 2, né, aqui na pandemia da Covid-19. Então, nada mais ético, justo e sincero do que conversar um pouco sobre morte materna, sobre morbidade materna grave e também sobre o próprio NIARMIS materno. Então, esse artigo ele é importante para que a gente possa reconhecer e agir como profissional de saúde, diminuindo essas mortes maternas que, na maior parte das vezes, elas podem ser evitadas, principalmente se naquela escadinha que a gente viu dos eventos que antecedem a própria morte materna, se a gente conseguir um tratamento adequado. Bom, eu vou terminar essa aula. Essa aula, inclusive, ela é uma homenagem a diversos casos, inclusive, não só nessa pandemia. Eu, graças a Deus, já tive até... Quer dizer, graças a Deus não, isso não é o que a gente deseja. Mas eu fui contemplado com uma cesariana
perimorte, também tenho e que a mãe e o bebê sobreviveram sem sequelas. Tenho na minha trajetória diversas histórias de perdas. É importante que se fale que o bom obstetra, na verdade, ele não é aquele que nunca teve caso ruim, caso difícil ou até desfecho negativo. Isso é pura ilusão. E por mais que muitas vezes a gente toma as condutas adequadas, mas é importante que se saiba que, infelizmente, um percentual de casos, pequeno, graças a Deus, mas mesmo que a gente tome as medidas corretas, elas fogem do nosso controle, principalmente da nossa parte obstétrica. Então, por exemplo, eu estou acompanhando hoje um caso em que eu tomei todas as medidas obstétricas, mas a gente fica na dependência das medidas de outros profissionais, sejam eles cardiologistas, hematologistas, ou até reumatologistas, e também os médicos da medicina intensiva. Então, é um conjunto de eventos que não só depende do médico obstetra, mas depende de toda a equipe, inclusive, claramente, diretamente da equipe de enfermagem. Isso é uma coisa que a gente vivencia e, principalmente, no serviço público, de maneira mais visível, né? Mas é muito importante o papel de todos aqueles que trabalham na assistência à saúde da mulher, quer sejam técnicos de enfermagem, enfermeiros e os mais diversos profissionais, como fisioterapeutas também, psicólogos e também os mais diversos médicos nas suas mais diversas especialidades. Mas eu queria terminar com duas imagens. Primeiro, a desse slide, que retrata a infeliz realidade nossa. No meio da pandemia, superlotação. Isso aqui é um hospital público do Recife, que foi noticiado, e que continua com a superlotação, como diversos outros hospitais de alto risco, até de baixo risco. Isso aqui em 2020, isso é inaceitável. Mulher internada em maca no chão, certo? Então, assim, um mínimo de conforto você não tem. Então, é uma frase que eu uso, né? É inaceitável durante a pandemia da Covid-19 termos gestantes e puérperas internadas em macas ou em cadeiras, amontoadas sem um mínimo de distanciamento social ou condições de higiene e privacidade. Uma vez eu peguei até uma gestante no meio desse caos e ela queria uma coisa simples, urinar. Só que o banheiro já estava ocupado, porque o banheiro ele era dividido por várias mulheres e seus acompanhantes. Será que é digno pedir para uma estrutura humanizada, principalmente nesse período de pandemia? Por que não a mulher está no mesmo ambiente, pré-parto, parto e até pós-parto, tem privacidade no seu sanitário? Será que realmente é muito? Sabe? Eu não acho. Eu acho que se a gente realmente quer mudar a saúde, a gente deveria começar pela mudança na forma de nascer. Então, a violência, ela já começa quando você coloca uma mulher para parir ao lado da outra com péssimas condições, sabe? Quando você já não tem acesso ao pré-natal e é preciso garantir. Quando você já tem uma desigualdade e você não tem nem o que suplementar ou nem o que comer, pior ainda. Então, é preciso a gente refletir, principalmente, como eu falei, nesse momento aí de política, porque é importante cobrar das autoridades o que é que vocês vão fazer para melhorar a saúde materna e, consequentemente, também melhorar a saúde perinatal, né? Então, pense bastante nisso, cobrem dos nossos, que nós cobremos, né? Porque médico também é para cobrar, né? Que nós cobremos de todas as autoridades, mas às vezes fica chato e desgastante conviver diariamente com essa superlotação. Às vezes a gente fica de mãos atadas. E aí, vai reclamar ou vai trabalhar? Muitas vezes a gente precisa trabalhar. E nessa superlotação, eu queria ressaltar a importância tanto dos colegas, né, médicos, né, que a gente trabalha junto, mas eu queria destacar o grande diferencial que faz uma equipe de enfermagem bem treinada e bem unida. É fato. Quando a gente tem uma excelente equipe, meu Deus, os resultados eles são muito melhores. Então, minha homenagem a todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem, população inclusive feminina, que eu sempre destaquei e repito, foram fundamentais nessa pandemia. Eu acredito realmente que elas pagaram preço, muitas delas até com a própria vida, por estar se expondo diretamente aí nessa pandemia do coronavírus. Então, um agradecimento especial a todo o corpo de enfermagem. Para terminar,
eu queria mostrar também, eu não poderia terminar com um caso triste, né? Eu tenho que terminar aqui com o sonho que eu realizei do nascimento do meu filho, Miguel, uma grávida de alto risco. Então, minha esposa era um Niermis materno. Nesse dia, nem tanto, na verdade, né? Era mais um Niermis neonatal, perinatal, né? Meu filho estava com aceleração dos batimentos e a gente teve que tirar antes... Opa, voltou aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo. Caramba! Peraí, viu? Vamos voltar agora. Vamos lá. Então, como eu estava falando, antes desse acidente, né? Fiquei emocionado aí com meu filho. Então, assim, esse é um momento marcante, né? Eu acho que todos sabem, eu tenho um livro que é o Milagres que a Obstetrícia me proporcionou, está aqui até atrás de mim, depois eu mostro para vocês. E eu queria, nesse momento, mais uma vez, agradecer eternamente aos cuidados da minha amiga Cleone Novaes, que cuidou da minha esposa quando ela estava, literalmente, num caso de Niermis, né? Inclusive, ela só não ficou entubada, mas ficou internada várias vezes, fez hemotransfusões, entraria em diversos critérios do Niermis. Depois a gente pôde realizar o sonho de participar, né, do parto de João Pedro, como apenas papai, mas aqui eu, com Miguel, consegui realizar o sonho de realizar o parto do meu filho. E aqui atrás uma guerreira, né, tá lá escurinho, mas nós temos aqui a nossa querida Ana Veras, a neonatologista, a quem eu saúdo, e também em nome de todas as outras neonatologistas que trabalham com a gente, e até os demais neonatologistas que trabalham aí na rede pública em particular, a importância desse profissional nas nossas vidas. Enfim, pessoal, é isso. Eu acho que fica mais importante a gente gravar os dois quadros, né? O quadro das condições potencialmente ameaçadoras de vida. Deixa eu voltar aqui para vocês. Que é essa aqui, né? Desordens hemorrágicas, hipertensivas, sistêmicas e os indicadores de manejo, tá bom? Pode até tirar um print. E no final, os critérios do Niermis materno. Então, que são critérios clínicos, laboratoriais e de manejo. Então, naquela escadinha, a gente vai ter os casos de Niermis e as condições ameaçadoras da vida. É isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, marque alguém que pode se beneficiar dessas informações de qualidade e não esqueça de valorizar a sua consulta com seu profissional de saúde de forma presencial. Uma consulta de qualidade, melhora dos hábitos de vida, né, a realização de exames laboratoriais, o controle de peso, de diversos fatores, podem realmente fazer a diferença no acompanhamento materno também e perinatal. Fique com Deus e até a próxima.